Olá, pessoas! Vamos lá! Quem assistiu a primeira aula aí sobre a introdução em orações subordinadas e coordenadas, nós vimos a primeira parte, como diferenciar um tipo de oração coordenada da oração subordinada e demos uma olhada nos tipos de conjunção e relação de sentido que existe entre as orações coordenadas. Agora, nós vamos começar na relação de sentido entre orações subordinadas e eu vou mostrar para vocês 3 categorias em que as orações subordinadas se enquadram e como identificar cada uma delas. Tá certo? Vamos lá. Na questão da subordinação, o que vai acontecer? Subordinação. Na questão da subordinação, vai acontecer aquela relação que eu falei para vocês na aula 1 de dependência sintática. Uma oração vai ser o complemento da outra e assim elas vão funcionar juntas e sempre juntas. Então veja bem, no caso da subordinação nós vamos ter 3 categorias em que as subordinadas vão aparecer. 3 classificações. Quais são elas? As orações subordinadas substantivas. Eu vou dizer a vocês já como é que se sabe se ela é uma substantiva. As orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Eu vou deixar as adverbiais por último de propósito, porque aqui no primeiro tipo, orações subordinadas substantivas, e no segundo tipo, orações subordinadas adjetivas, tem macetinho, tem macete, para nós sabermos identificar que tipo de oração é essa. Então, vai ficar muito mais fácil saber, então, se ela não for substantiva e muito menos adjetiva, ela vai ser adverbial, tá bom? Então, isso é uma maneira de facilitar a vida de vocês. É claro que vocês têm que entender o sentido por trás, a relação que as orações têm entre si, tá? Mas os macetes servem para você identificar, na hora da dúvida, você pegar ali aquela dica e aí você consegue resolver o problema sem precisar ficar queimando muita mufa, tá? Então, olha só para cá. Orações substantivas. Veja bem, como eu vou saber se a oração é substantiva? Simples. Você vai substituir a oração inteira. Toda oração substantiva, ela é substituível por ISSO, tá? Fechinho, tchau. O que? É isso mesmo. Eu vou apagar aqui as outras categorias para vocês verem um exemplo de como isso funciona. Toda oração subordinada substantiva é substituível pela palavra isso, tá bom? Esses servinhos ficaram bem tortos. É substituível pela palavra isso. Vamos colocar aqui alguns exemplos de orações subordinadas substantiva e ela vai ser substituível pela palavra isso. Vamos lá. A verdade é que tudo ficará. Olha uma frase de esperança aí. Bem, olha só. Aqui nós temos 2 orações na relação de subordinação, lá na aula 1 dessa nova série, orações. Nós vamos ter que a primeira oração, a verdade é, tá aqui o verbo ser, tá certo? A verdade é, nós temos aí, da mesma forma que nós vimos anteriormente, a relação de subordinação. A primeira oração, ela é complementada pela segunda. Veja, a verdade é o quê? Tá? A verdade é o quê? A verdade é isso. Perceba que eu vou substituir a oração todinha, que tudo ficará bem, pela palavra isso. Olha se dá certo aí, ó. A verdade é isso. Isso é a verdade. A verdade é isso. Então, que tudo ficará bem, ela é substituível pela oração, pela palavra isso. E aí tem uma dica interessante, ó. A palavra isso, ó, termina com O. Aí você vem de trás para frente, ó. Oração subordinada substantiva, pegou? Então, se você substitui a oração todinha pela palavra isso e dá ok,
É porque ela é subordinada substantiva. Ah, e outra coisa legal, vai aparecer um que aqui, ó. Esse que aqui não vai ser aquele que retoma, que nós vamos falar já já, mas esse que ele faz apenas uma ligação. Ele é chamado de conjunção integrante, porque ele apenas liga as duas orações, estabelecendo a relação com a primeira, mas não fazendo nada demais além de ligar. Não está atribuindo sentido, não está retomando ninguém, nada disso. Ela é apenas uma conjunção integrante que liga as duas orações, tá bom? Então veja bem, a verdade é isso. Olha outro exemplo, Eu sei. Perceba que essa oração também é uma oração incompleta. É uma oração que tem sujeito, tem verbo, mas não tem complemento. Mas perceba que eu vou colocar a palavra isso aqui, ó. Eu sei isso. Percebe? Então, essa oração aqui, ó, essa palavra isso está funcionando como um complemento de eu sei. Complemento do verbo saber, né? Eu sei o quê? Isso. Percebe? Agora, só que no lugar desse isso, eu posso colocar uma oração, que vai ser uma oração subordinada substantiva, justamente porque ela é substituível pela palavra isso. Então, veja bem. Eu sei que português é top. Vou pegar um top aí, nossa. Eu sei que português é top, é o máximo, é legal, tá? Então eu sei que português é legal. Se eu pego essa oração toda aqui, ó, ela está funcionando como um complemento do verbo saber. Verbo transitivo direto, nesse caso aqui, né? Eu sei isso. Então, verbo transitivo direto. Isso aqui está funcionando como essa oração inteira, ela está funcionando como complemento do verbo saber. Então, veja bem, perceba que dá para substituir toda a oração pela palavra isso, como eu falei agora há pouquinho. Então, isso aí também é uma oração subordinada de que tipo? Ó, substantiva, tá bom? 2 exemplos já dá para a gente entender como é que se identifica uma oração substantiva. O que, da mesma maneira que a anterior, não retoma ninguém, tá? É um que apenas que faz ligação, eu sei, português é top, o que só faz ligação, tá? Vem logo depois de um verbo saber. Então esse que aqui, ó, é uma conjunção integrante. Vem logo depois de um verbo. Em geral, as conjunções integrantes vêm depois de um verbo. Em geral, não é obrigatório não, tá bom? Existem casos que ela não vem, mas na maioria dos casos ela vai aparecer depois de um verbo. E aí você já vai pegando a dica aí. A conjunção integrante depois de um verbo, o quezinho depois de um verbo, pode ser, em quase todos os exemplos, pode ser que ele seja uma conjunção integrante, tá bom? Então, ó, esse que aqui, ó, o verbo saber, logo depois do verbo, ó, conjunção integrante. Fica a dica, depois do verbo aí, que é conjunção integrante, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguindo então. Gente, olha só. No caso, sabemos identificar a oração substantiva. Vamos em frente agora. Vamos saber então como identificar a oração adjetiva. Como eu vou saber então se a oração é adjetiva? A substantiva eu já sei. Ela é substituível pela palavra isso. Mas no caso das adjetivas, como eu vou saber se essa oração é adjetiva ou não? Você vai ficar ligado agora nas seguintes palavras. As palavras são que, igual a o qual, e as suas variáveis, né? Porque o qual tem variáveis. O qual pode ser o qual, as quais, os quais, perdão. O qual pode ser o qual, a qual, os quais, as quais, tá certo? Ele tem variantes também no singular, plural, masculino e feminino. Então, se o que for equivalente ao qual, ele apareceu no meio da frase, ele é um pronome relativo. Então, o que é isso aqui? Se o que ele é igual ao qual, ele é um pronome relativo, e aí eu estou dizendo que as orações adjetivas é preciso ficar atento a essas palavras aqui, significa o que então? Vou fazer aqui um spot bem bonitinho. Fiz isso na aula com vocês ao vivo lá no nosso curso. Então,
o que temos aqui de mais importante para você que vai fazer a prova do IF, para você que vai fazer a prova do ESA? Pronome relativo sempre, pega um sempre aí bem bonito da língua portuguesa. Sempre, esse sempre é lindo. Em português é uma raridade, nós podemos dizer isso, mas nesse caso nós podemos dizer, isso é muito legal. Pronome relativo sempre inicia que tipo de oração? Oração adjetiva. Você adivinhou muito bem. Estamos falando dela. Então anota aí no seu coração, meu filho, no seu caderno. Pronome relativo sempre inicia oração adjetiva. Então se você percebeu que tem um que lá no texto, e esse que é equivalente ao qual, a qual, os quais, as quais, então esse que é um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, ele certamente está iniciando a oração adjetiva, tá? Mas não é só o que, meu velho, o que é pronome relativo. O que vai aparecer? Hein, menininha? O que vai aparecer também? Vai aparecer também a palavra quem, quando se refere a um pronome relativo, que retoma. Ó, o que o pronome relativo faz da vida? Ele retoma o que foi dito. É uma anáfora. Anáfora, retomada. Então, o quem que retoma pessoa, ele também é um pronome relativo. Então, a oração que inicia no quem também vai ser uma oração adjetiva. O cujo e suas variantes, cujo, cuja, cujos, cujas, ele também retoma algo que, na verdade, ele antecipa uma coisa que foi dita e dá a ideia de posse a quem possui, tá? Então, o cujo também é um pronome relativo, dando ideia de posse. E o pronome relativo onde, que dá a ideia de lugar. E eu já falei para vocês na redação que o pronome onde, o pronome relativo onde, só pode ser usado para lugar. Lugar, espaço geográfico, tá? Espaço geográfico. Espaço geográfico. Todo espaço que existe gente na face da Terra. Então, onde, ideia de lugar. Então, o que é quem, cujo e onde? O próprio o qual, né? O próprio qual também é um pronome relativo. O qual e suas variantes. O qual, a qual, os quais, as quais. Tá bom? Então, toda oração que vai começar com pronome relativo vai ser oração adjetiva. Ora, veja bem, vamos dar alguns exemplos aqui. Ó. A pessoa, olha, eu estou falando de gente aqui, ó. Em quem, olha só o quem aqui bonitinho, ó. Confio, chegou. A pessoa em quem confio, chegou. Perceba que eu tenho quem aqui, ó, que bonitinho, ó. Quem. Esse quem está se referindo a quem? Lá na aula de referências, nós falamos sobre isso. O quem está referindo-se a pessoas, porque quem chegou? Ó, a pessoa. Então, a pessoa em quem confio, chegou. Vamos ver um exemplo com cujo. O cujo fica muito legal. Fica assim, ó. A moça cujos cabelos são vermelhos está aqui. Veja só que legal. Aí eu tenho duas orações também. Ó. A oração adjetiva começa com que? Com o pronome relativo. Então, olha só. A moça aqui, cujos cabelos são vermelhos. Essa é a oração adjetiva. Porque, entenda uma coisa legal. O que é um adjetivo? Lá na morfologia, na classificando palavras. Adjetivos são palavras que atribuem características a um substantivo. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a moça possui cabelos vermelhos. Não é qualquer moça. Tá? O que é que o cujos está dizendo? Ele está dizendo que essa menina, ó, o cabelos, ó, pertencem à moça. Então, o cujos está retomando uma coisa que foi dita em relação à moça que está anteriormente. A moça cujos cabelos são vermelhos está aqui. Então, a oração principal é a moça está aqui e cujos cabelos vermelhos, oração adjetiva. Nesse caso é uma oração restritiva. Está falando só da moça. Aqui também, só da pessoa em quem confia. O onde, do mesmo jeito. O país onde moro é maravilhoso. Então, o onde, ideia de lugar, falando de país. A comida que amo será... O que eu gosto? Será? A comida que gosto, a comida de que gosto, perdão.
A comida de que gosto está pronta, por exemplo. A comida de que gosto está pronta. Então o que está retomando quem? A comida. Eu gosto da comida. Então o que está retomando? A comida da qual gosto. A pessoa a qual. Eu posso usar o a qual para a pessoa também, tá? A pessoa a qual me enviou está ali à frente. Então, a prova a qual me submeti, aí eu teria aí o pronome relativo também iniciando a oração adjetiva, tá certo? Só para terminar aqui, eu vou falar das adverbiais agora, como identificar se a oração é subordinada adverbial. Gente, preste atenção agora numa coisa, olha só. Atenta para isso. Se na oração substantiva você tem que substituir, você pode substituir, né? A oração é substituível pela palavra isso. Aparece uma conjunção integrante, que é um que igual, que não é igual ao qual. Às vezes aparece um se, que não é aquele se de se você vier, é um se, ela não sabe se. Ela não sabe se passou na prova, por exemplo. Esse se aí é um se que não tem ideia de condição. Vão aparecer lá. Então eu sei que ela é substantiva. Se tem um pronome relativo, que, o qual, quem, cujo, onde, ou o próprio qual, na oração, ela é adjetiva. Então, se não é nenhuma dessas aí, então o que eu vou ter? Adverbial. Tá? Adverbial, ela não pode ser substituída por isso e nem muito menos inicia com conjunção, com pronome relativo. Tá? Então, as adverbiais, nós vamos ver na outra aula, na aula mais específica sobre as adverbiais, vários modos que ela vai aparecer, de várias maneiras ela vai aparecer, e fique atento que nós vamos falar uma por uma, e na próxima aula, no próximo vídeo, que para os vídeos não ficarem muito longos, no próximo vídeo nós vamos falar das adjetivas e das substantivas com mais detalhes, tá certo? Agora foi só para a gente identificar como é que se sabe se uma oração é adjetiva ou substantiva, tá bom? Até a próxima aula, não perca a próxima aula, não perde de ver a primeira. Clica aqui em cima ou aqui em algum lugar no canal e você vai encontrar a série Orações, e aí você vai encontrar a aula número 1, essa é a número 2, tá bom? Tchau!